Olá, e começa agora o nosso boletim legislativo com as principais notícias desta quarta-feira. E confira na reportagem que preparamos os destaques da sessão de ontem, que contou com a apreciação de documentos e o debate de temas de interesse público durante o Pinga Fogo. Os reflexos da pandemia de coronavírus em São José e no país dominaram os debates da 37ª sessão do ano. Um dos principais temas apontados foi a situação do corpo de funcionários das escolas particulares da cidade e também dos motoristas de vans escolares privadas. Os parlamentares pediram maior atenção por parte do governo estadual e municipal às categorias que estão sem renda devido à suspensão das aulas nas escolas da rede particular. As consequências negativas aos comerciantes da cidade também foram citadas na tribuna, assim como o uso de recursos públicos repassados à prefeitura para auxiliar diversas pessoas em situação de vulnerabilidade. Ainda na área de emprego e renda, foi sugerida a ampliação do programa Pró-Trabalho, para que não haja dispensa de funcionários durante o período da pandemia. E para valorizar os profissionais que atuam nos cemitérios da cidade, foi apresentada uma moção que enaltece a categoria, que não pode parar no período de quarentena. E os números crescentes da doença também foram apresentados em plenário, assim como decisões positivas de países europeus que, por meio do isolamento social, conseguiram achatar a curva de casos de Covid-19. Já na área do meio ambiente, foi apresentada a programação da cidade para comemorar a Semana do Meio Ambiente. E falando em comemorações, também foi citado na tribuna o culto religioso no formato drive-in, realizado para celebrar os 79 anos da Igreja Assembleia de Deus. Vereadores ainda enalteceram a história de Otávio Assis Fonseca Filho, autor do hino do São José Esporte Clube, que faleceu nesta semana. Como homenagem, o hino do time criado por ele foi tocado em plenário. Ainda durante a sessão foram apreciados uma série de documentos, entre requerimentos, moções e indicações, a maior parte com pedidos de serviços de manutenção pública para a cidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E o retorno das atividades escolares já é uma realidade para muitos alunos da rede municipal de São José. Por enquanto, as aulas presenciais para os alunos ainda estão suspensas, mas a Secretaria de Educação criou um sistema online para garantir o acesso aos materiais didáticos e às tarefas de cada disciplina. É o que a gente te mostra com mais detalhes agora na reportagem. Com o fim do recesso escolar e das férias adiantadas por causa da pandemia do novo coronavírus, a rotina da professora Simária tem sido assim, dividida entre livros e o computador. Na volta das atividades do ano letivo para a rede municipal, a professora de artes tenta se adaptar à nova realidade e prepara aulas para que os alunos recebam conteúdo virtual e estudem de casa. É uma pesquisa, é um aprendizado para mim, né? Eu acho que não só para mim, mas para todo mundo, porque é tudo novo. Nós, professores de arte, nós juntamos a orientadora fez um processo onde todos colaborem. Então, para que a gente consiga emitir um trabalho padronizado e que atenda realmente todos os alunos. Desde o início de junho, cerca de 70 mil alunos da rede municipal voltaram aos estudos em São José dos Campos de maneira remota, com atividades que são disponibilizadas no site da Prefeitura ou no portal do Laboratório de Educação Digital, o LED. Essas atividades contam como aula e garantem presença para os alunos durante o ano letivo. Neste momento, a gente está fazendo o controle de acesso dos alunos. A cada 15 dias, as escolas vão postar uma atividade que vai ter por objetivo saber se os alunos estão tendo acesso às atividades. Porque a gente está preocupado não só em oferecer as atividades para os alunos, mas a gente quer também saber se eles estão tendo acesso a elas. E aí a avaliação nós vamos, conforme os dias forem passando, a gente vai ter a orientação e vai orientar cada escola de como ela vai acontecer. Para os alunos que não possuem acesso à internet, Karen Santos explica que as atividades serão impressas pelas escolas e destinadas para que sejam retiradas pelos estudantes nas instituições de ensino.
A escola tem esse levantamento dos alunos que têm acesso à internet e dos que não têm. E a escola, então, já está se preparando para o número de atividades que ela vai ter que imprimir semanalmente. Então, a escola vai imprimir essas atividades, vai se organizar de maneira escalonada para entregar essas atividades para os alunos uma vez por semana, garantindo que não haja aglomeração nas escolas. José é um dos 70 mil alunos que estão participando da retomada das aulas online. O estudante do 8º ano relata que, até o momento, a principal dificuldade está na hora de tirar as dúvidas com os professores. No começo eu achei bem difícil, porque copiar essas coisas, essas questões assim, não foi tanto, mas a falta de explicação é o que torna as atividades mais difíceis. A coordenadora afirma que um meio de comunicação comum entre aluno e professor será elaborado para que todos os estudantes consigam tirar as dúvidas sobre as matérias. Agora que os professores retornaram ao trabalho, eles têm a possibilidade de tirar dúvida dos alunos em relação às atividades. Mas nós não definimos um meio de comunicação entre professores e alunos. A gente orientou que cada escola, cada professor definisse seu meio de comunicação. Tem professor que usa o Classroom, que é um aplicativo do Google, tem professor que usa o Meeting, tem professor que usa o Zoom. Cada um vai usar de acordo com a sua habilidade. E agora a gente fala de mercado de trabalho. É hora da nossa agenda de serviços com as vagas de emprego disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para auxiliar de tráfego, auxiliar de manutenção de elevador, consultor de vendas, instalador de acessórios automotivos, instalador de mármore e granito, mecânico veicular de caminhões, porteiro, tapeceiro de móveis, técnico eletrônico. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E vamos aos números atualizados de casos de coronavírus aqui na nossa cidade. Confira no nosso boletim epidemiológico. Olá, estamos aqui para conversar mais uma vez sobre o nosso boletim epidemiológico que trata do Covid em São José dos Campos. Hoje nós temos 974 pacientes suspeitos que fizeram o teste e apresentam algum sinal de estado gripal. Desses, 57 estão internados, 907 estão em isolamento nas suas residências e 10 foram a óbitos e estão aguardando o resultado dos exames para confirmar ou não a causa pelo Covid. Temos 1.271 pacientes confirmados pelo Covid-19, 38 deles internados, 301 se recuperando nas suas residências. Infelizmente, 53 óbitos confirmados pelo Covid. E a boa notícia é que 879 pacientes, desses 1.271, a grande maioria dos pacientes que testaram positivo para o Covid já estão plenamente recuperados. Então essa é uma informação muito importante que nos traz muita alegria, a gente conseguir fazer a recuperação desses pacientes. Outro dado importante, a gente está chegando próximo da marca de 250 altas no hospital municipal, no setor Covid, somente no setor Covid. Então, a gente tem um número grande de internações, mas também um número grande de altas dentro do nosso setor Covid. Um outro dado importante, que a impressão que a gente está tendo pelos dados, que a maior parte das infecções agora, dos pacientes testados positivos, estão vindo para a região sul. Em primeiro lugar ainda é o Jardim Aquários, em segundo lugar agora é o Bosque dos Eucaliptos, em terceiro lugar ainda é a Urbanova, em quarto lugar Jardim Satélite e em quinto lugar o Jardim Morumbi. Então a população como um todo tem que tomar cuidado, usar máscara, se puder ficar em casa,
higienizar bem as mãos com água e sabão, quando não puder, com álcool gel, manter a distância das pessoas e principalmente nesses 5 bairros, Jardim Aquários, Bosque dos Eucaliptos, Urbanova, Jardim Satélite e Jardim Morumbi, que são os recordistas em casos novos, tomar uma atenção redobrada para a gente diminuir aí o número de contaminações. A gente vem num crescente de casos novos, mas de uma maneira que a gente chama de achatada, né? O número de casos vem crescendo lentamente. A gente tem essa segurança graças ao empenho da população, ao entendimento e à cooperação da população que ficar em casa é uma ação importante. Então é fundamental que a população continue pensando dessa maneira e saia de casa quando for necessário, extremamente necessário. Muito obrigado. E como a gente viu no início do boletim, as atividades escolares já estão sendo gradativamente retomadas aqui na cidade. E para te ajudar a pegar o ritmo, hoje tem aula nova no programa Educage. E a matéria vai ser matemática. Confira. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Regis Guimarães, sou professor do Educage. Estou passando aqui hoje para chamar vocês para assistir uma aula sobre perímetro, tá? Que estará disponível para vocês assistirem na TV Câmara, às 4h30 da quarta-feira. E caso vocês não consigam assistir também, estaremos disponibilizando nos canais do YouTube, tanto da TV Câmara quanto do Educage. E espero que vocês gostem da aula e aproveitem bastante. Até mais! E fica agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira. A tarde desta quarta será de sol entre nuvens, mas não deve chover. A máxima será de 29 graus e a mínima 16. A previsão de sol entre nuvens se mantém nesta quinta e também não deve chover. As temperaturas continuam sem mudança e a máxima será de 29 e a mínima 16 graus. E o nosso boletim de notícias fica por aqui por conta do feriado de Corpus Christi. Nós não vamos exibir o boletim amanhã, nem o Semana Legislativa na sexta. A gente retorna na segunda-feira para te atualizar com as principais notícias aqui da Câmara de São José. Um ótimo feriado a todos e até segunda.